Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Lemes e Rafa Maçom. Meu nome é Vinícius Anaya e hoje venho cá vos trazer mais um livro em termos filosóficos, onde eu fiz aqui não alguns apontamentos, mas sublinhei algumas frases ao quais considero importante para quem deseja trilhar o caminho esotérico e conhecer como que a influência da filosofia ou a filosofia esotérica está em toda parte. O livro que eu irei partilhar convosco é esse, é Timeu. Ele é da editora Piaget, se não me engano, Piaget. Instituto Piaget é uma universidade em Lisboa, na verdade na margem sul, e esse daqui é da coleção Pensamentos Filosofia. Deixa eu ver se consigo colocar aqui, não sei se é visível ou não. Ok, espero que dê para ler. Ok, então o livro é esse. A editora é o Instituto Piaget. E, sem mais demora, esse é um livro que vocês vão, para quem realmente está no caminho esotérico, para quem deseja encontrar Deus, deseja compreender Deus, esse livro vai ajudar bastante a compreender aqui muitas coisas que se passa nos rituais esotéricos que vocês vão encontrar, em outros livros esotéricos que vocês vão ler, e vai cair tudo por aqui. Mas também, aqui só mais uma nota, é nesse livro que vocês vão ver claro a confusão que é causada por Pitágoras, quando Pitágoras começa a tentar relacionar aquilo que é espiritual somente no físico, e depois ele é acompanhado, vamos dizer assim, a escola pitagórica ela é seguida mais por sofistas e não pensadores, como o caso de Sócrates, que foi um dos alunos das escolas pitagóricas, da escola pitagórica, como vocês sabem, e, entretanto, Pitágoras seguiu a linha do pensamento, que era a linha da introspecção, que é a verdadeira linha de observação, introspecção, para se levar a Deus. Meditação, né, nesse caso. De outra forma, não chegamos a contemplar essa experiência. Então, vamos a isso. Como é que eu vou dizer, essa tiragem de pensamento e filosofia, há outros aqui livros sobre filosofia, talvez vocês se interessem, né? Vocês vão encontrar isso já na capa. Aqui, como é hábito das editoras que utilizam-se dos escritos de Platão, eles fazem sempre uma introdução, né, naquilo que é a interpretação deles e aquilo que eles pensam. Alguma parte dessa introdução é feita, às vezes tem uma introdução do editor e às vezes tem uma introdução do próprio escritor. Então, ok, começar. Partindo do pressuposto de que a mutabilidade sensível nasceu do modelo eterno, perfeito e imutável. Vejam o que eu estou aqui falando, né? A mutabilidade sensível nasce do modelo eterno, perfeito e imutável. Inteligência, naus. Isso é bastante interessante para quem está dentro da maçonaria, para quem está em outras ordens esotéricas, vão encontrar o naus. O naus aqui vai representar, sendo na palavra grega que representa inteligência, e essa inteligência representa o ser divino. Então, para vocês que não sabem o que o naus representa dentro da maçonaria, ele representa a inteligência que, por sua vez, representa o ser divino,
E é daí que se tem a chama eterna. Né? Por que a chama eterna nunca deve ser apagada? Em 3 planos sucessíveis. Isso é relação em termos ali da mutabilidade. E aqui que começa o conceito de trindade, ou dá-se um pouco do conceito de trindade, que depois a Igreja Católica vem utilizar muito na sua doutrina. A revolução das orbes celestes de Copérnico, ou no diálogo dos principais sistemas de Galileu, depois de Newton e dos Principia Physica, o Timeu começou a tornar-se uma curiosidade e uma charada indecifrável. Veja a importância, né, que o autor aqui dá a esse diálogo de Timeu, para vocês compararem realmente a importância que isso tem. Mais importante tese de Timeu é esta, a de que a vida só pode ter origem na vida, constituindo a sua aparição efeito de um acto de criação voluntário e generoso, de parte do demiurgo. Aqui faz, claro, o demiurgo, como vocês também sabem, para quem está nos caminhos esotéricos, é sempre a referência ao Criador, à entidade divina. A pergunta implícita sobre a natureza do modelo terá inspirado o demiurgo. Aqui entra num ponto onde eu estou sempre em volta dele, que é, vejam bem, a pergunta implícita sobre a natureza do modelo terá inspirado o demiurgo. A natureza do modelo significa que existia algo pré-concebido já na mente inteligente, né, no consciente inteligente, nessa divindade inteligente, que precisava ser manifestado. Em virtude do princípio da causalidade, terá de ter sido gerado pelo facto de ser visível e tangível, e ter um corpo. Pronto, está aqui em conjunto com aquilo que eu mencionei anteriormente. Afinidade, os raciocínios sobre o ser serão irrefutáveis e inabaláveis. Eu fiz aqui uma outra nota, deixa eu ver por que coloquei aqui uma seta. Porque o demiurgo era bom, quis que toda a geração se assemelhasse e fosse boa, excluindo na medida do possível. Aqui, esse excluindo na medida do possível, tem aqui uma nota 11. Esta forma restritiva reaparece a miúde, por exemplo, ok? Faz referência, torna o criador irresponsável pela deficiência da sua obra, de uma perspectiva teológica, ontológica e física, com consequências éticas e antropológicas, como veremos quando for referida à criação da alma e do corpo humano. Ok, aqui estão a dizer que, porque não é somente, né, essa página não é somente aquilo que eu vos li, mas aqui está dizendo que está a afirmar que, na verdade, está a excluir todo o mal, e aqui também é outro fator que traz a confusão, e que essa confusão dentro da Igreja Católica ela permanece bastante vincada, que é, tira toda na verdade, o Criador não cria tudo. O Criador cria parte, e a outra parte que não é boa, não é da responsabilidade dele. Então, se partimos do princípio que tudo tem que ser gerado no metafísico, existe uma concepção, uma pré-concepção, uma existência forçada, um conhecimento, pelo menos, de algo. Ao excluirmos o mal do Criador, forçosamente obrigamos que haja um segundo Criador, uma segunda força influente, o que é errado.
Não no nível, ok, se colocarmos no nível da matéria, no nível da vida, está completamente correto. Mas, em termos de concepção inicial, não estaria correto. Ok. Percebi porque eu coloquei essa seta aqui antes. Causa da afirmação, o que leva a esse pensamento. Eu me questionei o porquê que conduzia esse pensamento, né? Porquê que esse autor interpretou dessa maneira. Depois aqui é uma outra nota que eu faço aqui com uma exclamação. Criador bom, de uma obra bela e de alma. Todavia, por essa mesma razão, poderemos perguntar que visão religiosa se associa à introdução da inteligência e à intenção de substituir a desordem pela ordem. Aqui, aqui é um ponto de exclamação. É claro que o autor aqui ele é maçom, sem sombra de dúvida, ou pertence a alguma ordem esotérica. Entretanto, a relação que ele tenta trazer aqui, a dúvida que ele tenta trazer, que é: existe uma ordem ou existe uma desordem no universo? O universo é baseado em desordem ou ordem? Se fosse por desordem, não existiria padrões tão frequentemente, e os próprios padrões não iriam dar a criação física que nós temos, né? Não seria possível ter essa regularidade. Se a palavra correta aqui seria regularidade no meio físico, porque não existiria padrão, não existiria ordem. Pensa, tu poderias nascer com 20 dedos numa mão e nenhum dedo na outra. Não teríamos qualquer semelhança que pudéssemos dizer de que há uma, de facto, igualdade mútua em termos gerais, né? E depois o ser humano não iria buscar, os animais, o ser humano não iria buscar outros pares de igual pensamento ou de iguais intenções. Então, na minha opinião, eu excluo completamente a desordem para o mundo físico criado como ele é. Justificada pelo desejo de trazer. Aqui entra o ponto que eu venho tentando, quando as pessoas me perguntam como é que eu vejo Deus, eu vejo Deus manifestado através do desejo. O desejo é algo que de fato é a vontade inicial, e é somente através desse desejo que nascem os outros agentes, que é criado os outros agentes. E por sua vez o desejo está latente dentro do agente com o poder de criação. O agente cria, ou os agentes criam a matéria, criam a vida e permitem que, de certa forma, ou permitam, ou se não é uma questão de permitir ou não, eles passam para a sua criação o desejo. É esse desejo que nós temos que nos liga a Deus, definitivamente. Entretanto, nós não temos o poder de criar, nós temos apenas a ferramenta de se replicar. A alma é criada para comandar a constituição do cosmos e dotada de razão. Aqui também é interessante essa palavra cosmos, como faz referência ao universo, e cosmonauta, que é bastante diferente de astronauta. A alma trará então ao visível aquilo que dele está ausente, a vida. Então vejam, se vocês conseguirem fazer aqui a relação do Gênesis, onde diz, no princípio era o verbo. E dizia que Deus havia apenas a água, né? Havia só o reflexo da sua face nas águas. E assim ele criou a luz.
Mas, na verdade, quando ele fala ele criou a luz não é a primeira criação, a vida não é a primeira criação. A primeira criação que se dá é justamente a matéria. É o agente da matéria, né? Que nem seria, é o agente da matéria. E depois aqui a correlação entre a matéria e a alma, que é algo necessário para que se possa, de fato, haver aqui a experiência de viver dentro da matéria. Corresponde com a Gênesis no princípio, que era, ok, como eu disse aqui, eu acabei por fazer a nota no rodapé, mas acabei também por mencionar. Há duas e não uma única alma. Aqui é uma afirmação que existe aqui, deixa eu ver, 14, a saber, a do demiurgo e a do cosmos. É desse modo afastada a contradição da criação com a afirmação da eternidade da alma. Visto o demiurgo só pode ser uma alma, esta será eterna. Pelo contrário, criada será a alma do cosmos. Aqui eu coloco esse ponto de interrogação, né? Porque aqui está a afirmar que há duas e não uma única alma, né? Que seria duas inteligências e não uma única. E depois ele faz a referência a dizer que a do demiurgo e a do cosmos. Não, o cosmos é criado pelo demiurgo. Então, o que podemos dizer é que há uma inteligência inicial e há a vida que opera o cosmos, que seria a matéria. A sua semelhança como a de criar um outro ser vivo, diferente dele pela sua natureza sensível. Aqui está dizendo a sua semelhança como a de criar um outro ser vivo diferente dele pela sua natureza sensível. Deixa eu ver essa nota 15. Em grego, construir, tektainas, eu não sei pronunciar isso. Tektainestai. Constituir a sua semelhança. Pronto, aqui também vamos ver uma coisa. Já não é o Sócrates aqui a escrever, como é óbvio. Já é o autor a colocar aqui a interpretação dele e a dizer que é a sua semelhança, né? Busca aqui, vê-se logo aqui uma base bíblica, né, forte, quando ele usa a palavra semelhança, como a de criar. Aqui sim, essa inteligência, Deus, que é aquilo que eu considero como Deus, ele cria os agentes e dá aos agentes o poder de criar também. Daí que o homem que é criado através do agente, ele também tem esse desejo de criar, que é algo que ele não tem a capacidade de fazer. A alma constituiria o princípio portador da vida. Esse livro é bastante interessante, eu aconselho que vocês leiam ele com calma, procurem compreender de fato o que está sendo transmitido, porque vai vos ajudar, sem sombra alguma, a compreender Deus. Vai vos colocar no caminho para essa compreensão. Estou aqui à procura de mais notas que eu posso ter deixado. Pronto, já chegamos ao apêndice. Aqui onde começa a discussão, o problema do mal. A questão reside em como se acham equipados para lhe fazer frente. A questão reside em como se acham equipados para lhe fazer frente. Ok, aqui a questão do bem, ok, aqui eu confesso que
Eu fiz essa questão porque justamente no Gênesis ainda, na questão do Jardim de Éden, quando se diz a discussão conhecedor do bem e do mal, que na verdade esse fruto do bem e do mal é simbolizado pela romã, e não a maçã, como muita gente pensa, e como a história nos faz acreditar, mas a romã pela diversidade, é através dessa diversidade que representa o conhecimento. O fruto proibido aqui era o conhecimento que te daria, segundo a incitação da serpente, dessa força negativa, também criada por Deus, ela vem testar o ser. E o ser, ele não está contente em viver em paz, em harmonia, e ele deseja mais. E o desejo dele, que é algo que Deus não inibiu, essa é a única coisa que é diferente do free will, do livre-arbítrio, aquilo que as pessoas pensam que é o livre-arbítrio, no fundo, é o desejo. E esse desejo, e a maneira que as pessoas veem free will, não é exatamente da maneira que deveria, a qual ele realmente tem a função. Se nós deixarmos de usar free will, livre-arbítrio, e passarmos a usar o desejo, essa é a única coisa que de fato liga a Deus e que Deus não limita. Então Deus deu-te esse desejo e tu desejaste, não por ser livre, mas tu desejaste, porque és escravo do desejo. Está ligado à condição de desejo. Desejaste conhecer tanto ao ponto de saber o que era Deus, ou como Deus operava, de que forma que Deus operava, e de que forma que tu podias manipular o meio ao qual tu vivias em harmonia. Daí o agente passa a ter o domínio sobre os seres, porque os seres saem do domínio divino. A saída do Jardim de Éden representa justamente isso, é a saída do domínio divino para entrar no domínio do agente, aonde o desejo torna-se não em um instrumento para criar, mas ele passa a ser um instrumento também para destruir. E ele vai, de certa forma, corroendo o homem, porque o conhecimento que o homem vai adquirindo, ele não adquire com a capacidade de o compreender. E a capacidade aqui de compreender é a capacidade de projeção. Ele compreende e tem o conhecimento para o uso do momento. Ele não consegue fazer a projeção do conhecimento para o futuro. Essa é uma capacidade que não é inerente ao ser, mas sim ao agente. Daí que depois, dentro das profecias, vocês vão ver que o agente, ele entrega ao profeta aquilo que será o futuro. E eu, como já mencionei em outro vídeo, e hoje se tornou bastante claro para mim, é que, por exemplo, Nostradamus, na verdade, o que ele fazia era uma invocação também a uma entidade espiritual, a um demônio. É por isso que Nostradamus, as profecias dele são complicadas de se entender, porque, veja, uma pessoa, se tu olhares hoje, tiveres a capacidade de olhar para o futuro sem ter acompanhado a história, tu vais ver coisas que para ti, a única coisa que de fato tu conheces é outros seres humanos, outros seres e estruturas. Há determinados padrões que tu conheces e tu vais conseguir descrever esse ambiente com aquilo que tu conheces. Mas provavelmente vai haver muitas coisas dentro desse ambiente ao qual tu não vais conseguir descrevê-los, apenas usar o teu consciente inteligente dentro das estruturas já conhecidas. Então, quando Nostradamus
tem a visão do futuro, que essa entidade dá-lhe, ele tenta escrever com a forma que ele conhece, mas também coloca em termos de parábolas, para que ele seja sucinto de interpretação e não seja fixo, porque ele não consegue fixar a ideia. Outra coisa que vocês têm que tomar atenção, que Nostradamus fazia um ritual antes de poder fazer as projeções. Daí que a parte aqui que eu digo que o homem ele adquire conhecimento, mas ele não consegue, ele, nesse momento, porque ele não tem essa capacidade de projeção do futuro, ele não sabe quais são as consequências dele adquirir esse conhecimento e quais são as consequências dele usar o conhecimento. Então ele sai do domínio do Criador, Deus, e passa a estar no domínio dos agentes. Daí ele começa a operar com os agentes, e vocês vão ver isso no livro de Enoque, talvez eu traga aqui os comentários. Eu tenho que achar, o problema é que eu nesse momento mudei, alguns meses atrás eu mudei, e meus livros ainda estão todos encaixotados. Mas se for fácil de encontrar, talvez o próximo livro que eu venha vos trazer será justamente o livro de Enoque. E também podemos trazer aqui a Tábua de Esmeraldas. Daí que o ser, a partir do ponto que ele sai do domínio do Criador, passa a ser, os desejos dele passam a ser comandados pelos desejos do agente. Ele busca o agente, ele tem a comunicação com o agente, e ele começa a usar o agente como uma divindade. Não porque o agente coloca-se como uma divindade, mas porque o homem faz do agente essa divindade. Pronto, seguindo. Eu disse, esse livro é bastante revelador. É o livro das revelações. Para aquele que tiver olhos, para aquele que tiver ouvidos, e para aquele que está de facto conectado com a vida, a alma irá compreender. Que a alma, filosófica por forma, a que possa ser adequadamente doce com uns e firme com outros. Vejam, aqui está um outro ponto importante que eu quero vos partilhar. É óbvio que aquilo que estou a ler não está contido numa única frase. E eu tomei atenção que aquilo que eu sublinho, no ponto que eu leio, ele forma a interpretação daquilo que a minha mente estava a pensar nesse momento, que a minha mente estava conectada com o meu ser, que a minha alma estava conectada, e foi construindo isso conforme as palavras foram surgindo no texto. Então veja, que a alma filosófica, por forma a que se possa ser adequadamente doce com uns e firme com outros. Eu frisei isso para vocês poderem refletir. Não devem considerar como propriedade sua nem o ouro, nem a prata, nem qualquer outra riqueza, que senão a justiça, senão a riqueza de ser justo. Não existe maior riqueza do que essa. Receberão salário, tendo em todas as coisas a preocupação da vida e estando libertos de todos os outros cuidados. Obviamente, para quem é maçom, para quem está nas sociedades secretas aqui, eu penso que se tu pegares essas 3 frases que eu li, e mais aquilo que eu acrescentei, saberás o que deves fazer da tua vida. E quanto às mulheres, mesmas
ocupações, atividades. Literalmente, igualdade em todos os níveis e aspectos. Eu fiz aqui um conchete, deixa eu ver o porquê. Depois faço uma nota e uma nota aqui embaixo. Ok, Sócrates. E quanto à procriação, o caráter insólito das coisas que foram ditas não as tornará fáceis de recordar. É uma pergunta. Pois estabelecemos que todos os casamentos e todas as crianças seriam de todas as maneiras comum a todos, concebendo as coisas de tal maneira que ninguém pudesse conhecer os próprios filhos como seus, considerando-se todos parentes de todos, vendo irmãos e irmãs em todos, quantos estivessem dentro de uma certa idade. De todos, vendo irmãos e irmãs em todos, quantos estivessem dentro de uma certa idade. Pais e avós naqueles que tivessem nascido mais cedo, e filhos e netos nos que estivessem nascidos depois. Vejam, esse é justamente a minha base utópica, é aquilo que eu sempre busquei para a sociedade. A minha visão da sociedade é justamente essa. Vermos-nos como humanos, não como pertencentes a uma nação, como pertencentes a um continente, como pertencentes a uma religião, como pertencentes a uma sociedade, seja lá o que for. Nós pertencemos a Deus. E nós devemos pertencermos todos à humanidade. Perfeita essa sociedade. Mas não podemos esquecer que o mal, ele irá sempre estar pronto a trabalhar o nosso desejo. Mas garantidamente, se atingirmos ou se começarmos a nos preocuparmos com a educação das crianças, como eu mencionei no Tratado Universal para a Paz, é possível atingir essa sociedade. Ela é tangível. Mas para isso, como eu já referi, nós devemos trabalhar com a questão política. E nós devemos também, aqui um outro ponto que eu acrescentaria, que é os cargos de órgãos políticos não devem também ser exercidos por mais de 5 anos. Após ocupados 5 anos, após concluídos 5 anos em um cargo dentro de uma instituição política, essa pessoa deve vir para a sociedade privada e contribuir dentro da sociedade privada. É assim que deve de ser. Seja ele qual for, desde juízes, e um juiz deve ser uma pessoa justa. Se ele não for justo nos seus atos, ele não tem a capacidade de julgamento. Mas deve ser conhecedor, como é óbvio. Vai levantar aqui um outro paradoxo, mas é coisas que se pode tratar e facilmente. Ideal sociedade, sim, de fato, é o meu sonho. É o meu sonho atingirmos essa sociedade. Filhos dos maus, distribuídos em segredo. Observá-los constantemente. Vejam aquilo que eu disse, né? A minha alma, o meu ser marcou coisas que depois, quando estão juntas, essas palavras, por muito que separadas, elas trazem um significado para o ser e para a alma. Louvarmos a deusa com justiça e com verdade. Disse. Que assim seja. Ok.
que ela esteja sempre presente conosco. Forma como passaram pelo dilúvio. Sois sempre crianças. Os homens têm sido e continuarão a ser destruídos de muitas e várias maneiras, as mais terríveis das quais se devem, quer ao fogo, quer à água. Aqui, é claro que a minha mente submeteu ao livro de Enoque, não vou dizer que não, mas também há algo a observar. Neste país, nem então, nem em qualquer outro momento, corre a água do alto sobre os campos. Mas, pelo contrário, toda ela emana naturalmente de baixo. Mas há uma que se sobrepõe a todas pela sua grandeza e excelência, ao ataque do Oceano Atlântico. Que é óbvio, estamos a referir a Atlântida. Pilares de Herácles. Os navegadores de então podiam avançar para as outras ilhas e, partindo dessa, atravessar para o continente que tinha diante, o qual circunda este verdadeiro mar. O que deixa aqui claro em relação à Atlântida, a Atlântida não é um mito, e como aqui já foi referido, nós seremos destruídos por muitas outras maneiras, assim como foi destruída a Atlântida, pela água. Mas a prova clara aqui é que os antigos, já do tempo antes que precede ao Egito, tinham conhecimento das Américas. Por isso que existem pirâmides, e há o conhecimento de pirâmides na América Central. De outra forma, não haveria essa ligação. E eu especulo, não tenho certeza, mas especulo, que eu comecei a pensar por que nós temos o deserto do Saara, porque basicamente toda a história da humanidade dá-se a partir da África, e por que nós vemos, na verdade, a migração para o norte, e depois vai se alterando a fala, a língua, né, por assim dizer, e depois o inverso, o norte tenta retomar novamente ao centro, né? Eu penso que no passado, provavelmente, essa região deve ter sido uma região bastante evoluída, com bastante poder tecnológico, e acabou por se autodestruir. E essa autodestruição deve ter causado o deserto, empurrando as pessoas como se fosse algo radioativo, ou a Terra se tornando completamente inóspita, empurrando as pessoas do centro para as bordas. Daí que tem o povo que ruma então tanto para o lado norte quanto para o oriente, e a sul também, e por sua vez também tendo aqui que cruzar o próprio oceano. Essa é uma das ideias que tem me vindo bastante à cabeça. E depois, em termos de geração, podemos aqui procurar também a Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa existia habitantes mesmo antes de qualquer europeu ter lá chego. A Ilha de Páscoa é bastante longe de qualquer outro continente para ser alcançado num barco de transporte pequeno, né? Teria que ser mesmo já um transporte de uma dimensão maior para se lá chegar. Que é outro ponto que se deixa. Mas o que é interessante aqui, que se nós podemos analisar, em termos já de gerações, temos aqui a Ásia, temos Norte, e temos também África. Eu não vou dizer considerar as Américas, porque as Américas é uma mistura
do norte da Europa com a parte asiática. Por isso que os índios são muito parecidos com os asiáticos. Eu julgo que o continente já esteve conectado do outro lado também. Na verdade, partiu-se, deve ter partido a América, deveria estar no meio, provavelmente, e partiu-se, pura e simplesmente, em algum tempo, muito longínquo, dando assim essa separação nas espécies, mas as espécies continuaram. Ok, vamos lá, continuando. Aqui pronto para aquilo que eu falei, verdadeiro mar. O oceano e a terra que o rodeia. Aqui podemos verdadeiramente chamar, com a maior correção, um continente. Se refere à América. Você vê? Já era, nessa altura, era a forma que se referiam à América. E esta potência, tendo reunido todas as suas forças num só exército. Aqui não, aqui, desculpa, estão falando da Atlântida. E esta potência, tendo reunido todas as suas forças num só exército, avançou para o vosso território e o nosso. Aqui, pela interpretação que eu faço, é que o povo da Atlântida acabou por entrar, então, no canal que divide a Europa com o norte de África, que seria Marrocos e Portugal e Espanha, e avançando para a conquista de territórios dentro, tendo aqui parado nas ilhas gregas, pelos vistos. A própria filha da ilha de Atlântida se afundou no mar e desapareceu. Foi por isso que, atualmente, esse oceano se tornou inexplorável e impossível de atravessar. Vejam, ele já diz isso 400 anos antes de Cristo, que se tornou impossível de atravessar o continente. Quer dizer, era lógico e claro que as pessoas tinham bastante conhecimento de que existia outra coisa dentro do Oceano Atlântico, para além, né? Essa história aqui essa história da carochinha, a dizer que Cristóvão Colombo descobriu as Américas é piada, né? Assim como todos devem saber que antes de Cristóvão Colombo ter descoberto as Américas, ele esteve em Portugal, ele fez a proposta para o rei de Portugal para criar essa expedição. Os portugueses pura e simplesmente se negaram, mas fizeram um tratado com ele de que quando ele voltasse, ele deveria parar em Lisboa. E assim ele o fez. Daí ele entrega a informação que deveria entregar aos portugueses, fica um mês, salvo erro, em Lisboa, só a partir daí que ele parte para Espanha. Quer dizer, por isso que depois levou aí 4 anos para que os portugueses pudessem chegar, Álvares Cabral pudesse chegar no Nordeste brasileiro, já, claro, com a informação, eles sabiam para onde ir. É óbvio que nós estamos aqui a falar de uma expedição para descobrir novos recursos naturais e já se usava na altura inteligência militar. Então, a ideia de que aquela expedição iria sair em direção à Índia era completamente falaciosa. Ela, na verdade, iria fazer o mesmo percurso que o Colombo o fez. Entretanto, eles não queriam ser perseguidos pelos espanhóis, né? Eles não queriam ter os espanhóis à sua cola. Na verdade é isso. Daí a inteligência aqui já militar a causar uma dissuasão em termos estratégicos para que não fossem perseguidos, que não houvesse interesse em os perseguir. Essa é a verdade. Assim, Demiurgo, olhando para as coisas que são idênticas, das quais se serve na sua qualidade, e aqui eu coloquei aqui qualidade de paradigma, produz a forma e a potência. Por que aqui eu sublinhei paradigma e reforcei aqui paradigma? Porque são através dos paradoxos que nós podemos revelar a verdade.
E esse paradoxo cria um paradigma. Depois vejam também aqui, para quem está dentro da maçonaria, dentro da sociedade secreta, forma e potência. E também dissemos que aquilo que foi gerado foi necessariamente gerado por uma causa. Mas descobrir o produtor e pai desse universo é tarefa de monta. E, uma vez descoberto, é impossível falar dele a toda a gente. Está aí o grande problema de quando tentamos realmente falar sobre Deus e não nomear os agentes como Deus, que é isso que as religiões fazem. Elas nomeiam os agentes como deuses. Mas eu estou a vos revelar através de Timeu. Naquele que é bom, não se gera em momento algum inveja alguma. Eu coloquei aqui, eu sublinhei isso porque eu discordo completamente. O agente, por muito que seja o agente a gerar, não é o agente da criação da matéria, mas o agente de forças destrutivas, que seja ele a gerar, ele só concebe aquilo que lhe foi concebido. É como um software, um programa de computador. Ele não se autoprograma. Ele só vai, por muito bem ou bom ou mal que o software faça, ele vai fazer aquilo que foi lhe dito para fazer. Então, a concepção de mal tem que estar dentro de Deus. Não pode estar em outro lugar. Agora vejam, se nós aqui usarmos a questão do livro de Job, aonde que Job ele é castigado por Deus, né? Porque ele se julga superior a Deus na perfeição. Mas vejam que no livro de Job diz que dentro dos filhos de Deus, né, das criaturas de Deus, aqueles que foram os seres criados por Deus, apareceu o Satanás, ou Lúcifer, como vocês queiram, que na verdade não é o nome da entidade, mas o título da entidade, e ele foi encarregue de trazer a punição. Deus deu-lhe o livre passagem para que ele pudesse fazer o que quisesse com o Jó, desde que não matasse. Então veja, o agente é a criação de Deus, age consoante os parâmetros que Deus determina. É claro que o agente, por ter desejo, faz aquilo que o desejo lhe comanda, porque ele também é escravo do desejo e que, por sua vez, está ligado a Deus. E é assim que Deus experiencia o bem e o mal. Dentro do físico e dentro da sua própria experiência. Sendo ele governado a partir dos seguintes elementos e da seguinte maneira, entre a substância indivisível e que se conduz sempre da mesma maneira, e a substância divisível, que se gera nos corpos. A partir dessas duas constitui uma terceira forma de substância. Misturando-as, e de novo constitui uma substância a partir da natureza do mesmo e da natureza do outro. E segundo estas, entre aquilo que nelas é indivisível e aquilo que é divisível pelos corpos. E, tomando essas três entidades, constitui-as numa única forma, ajustando a força e a natureza do outro, que resiste à mistura, à natureza do mesmo, misturando-as
com as substâncias, formou uma unidade a partir desses 3 elementos e, em seguida, distribuiu este todo em tantas porções quantas convinha, sendo cada uma delas uma mistura de mesmo, de outro e de substância. É justamente aqui, nessa definição, aonde Deus cria, aqui é o resumo mais, é um resumo, sim, podemos dizer que é um resumo, mas de uma forma mais dura do Gênesis, que como que Deus cria os agentes, o desejo, como que a coisa acontece e que depois ela dá-se em tudo aquilo que nós vemos, né? Em tudo aquilo que é possível perceber no meio físico e é possível perceber através dos sentidos mesmo. Nós estamos aqui não só a falar dos 5 sentidos, já estamos também a falar dos sentidos espirituais. Por isso que veja, o primeiro sentido que nós temos como sentido espiritual, que seria o sexto sentido, é justamente o teu chakra que se encontra dentro do ventre, que é o teu primeiro chakra ao qual liga-te aos sentidos. Porque sendo o teu segundo chakra, né, nesse caso, sendo que o teu primeiro chakra, que é o chakra considerado aqui embaixo, que estaria embaixo do teu órgão, ou depende se for mulher, né? Se for mulher, está diretamente relacionado com o teu órgão sexual. Se for homem, estaria embaixo dos teus testículos. Esse chakra, ele liga-te completamente a toda a força material. Daí que ele é o impulso do desejo. E somente o teu sexto sentido, tu começa a conhecer o teu sexto sentido através do teu chakra que se encontra no teu abdômen, seria o teu segundo chakra, que é o chakra que dá as sensações, que é aquela sensação de tu sentir algo. Geralmente tu faz isso, né? Faz esse movimento de que algo está a incomodar. Quando a energia que já está a chegar em ti, né? A onda já está, a projeção, veja, é como se tu estivesse a receber o ar antes do impacto, né? Antes daquele impacto. Veja que em qualquer explosão, qualquer movimento, vai primeiro ter a percepção dele através da luz, como é óbvio, né? Porque a luz é o meio mais rápido dentro do meio físico, mas a outra percepção, ela será seguida pelo movimento de ar. Por que pelo movimento de ar? Porque tudo que se manifesta dentro do nosso ambiente fechado vai se manifestar dentro desse... vai se manifestar através do ar, vai fazer o ar movimentar. Então, é a primeira sensação que tens. Então, essa primeira sensação que tu tens de quando vais receber algo, seja ele bom ou mal, é como se fosse isso. Então, tu recebes já a percepção de que algo vem e depois esse algo chega. É claro que quando esse algo chega, tu tens a calma. Por que tu tens a calma? Porque ele, de facto, já não é mais, já não vibra, já assimila-se ao teu ser, ao teu espírito, e tu passas a receber aquilo, seja de bom ou seja de mal. Agora, a percepção e o controlo dessas energias é que, de facto, vai te tornar senhor de si mesmo. Mas aqui, voltando àquilo que eu estava querendo referir e dizer, agora que eu vi, já temos aqui 54 minutos, eu só estou na página 73. Aqui está toda a criação, a determinação da criação, o porquê do bem e do mal. E todo o invólucro, né, toda a parte hermética, que é aquilo que é a palavra que eu estava querendo usar aqui quando eu usei me referi a fechado, tudo aquilo que é hermético à criação. Eu irei parar na página 74, porque, de facto, já vai 1 hora e
esse livro é um livro muito interessante. Ainda há muito para se falar. Eu irei dar continuidade numa outra, num outro vídeo. Agradeço a todos vocês que estiveram paciência para acompanhar até o final, e mesmo aqueles que não tiveram paciência para acompanhar até o final e se adiantaram. Agradeço mais uma vez, aconselho que vocês, de fato, comecem a refletir sobre a justiça. Eu faço um convite para vós, todos os meus vídeos já repararam que eu faço convite, que é, antes de vocês deitarem, verifiquem se não cometeram nenhum ato de injustiça. Se assim for, procurem o corrigir. Se não for possível corrigir esse ato de injustiça antes de deitar, antes de dormir, o faça na primeira hora do dia em jejum. E justiça é julgar-se a si próprio. Essa é a forma de se fazer justiça. Após tornar-se uma pessoa mais justa, tornar os teus atos mais justos, aí sim podes começar a clamar a Deus por justiça, que Ele vos atenderá. Disse que ela esteja sempre convosco. Obrigado.